Pioneiros, Glória gente a Deus. que deu seu sangue, sua Glória a Deus. vida, lágrimas, e fundou esse campo como Assembleia de Deus. Glória a Jesus. O patrimônio construído por esse campo não foi construído pela liderança atual. Começou com contribuição de uma igreja missionária 100 anos atrás, que começou a constituir esse patrimônio. Verdade. Então não é simplesmente falar assim, é autônomo agora, a nossa igreja é a igreja da cidade e está tudo bem. Não está. Não é. E a igreja da cidade tem uma que é a igreja do pastor Carlito Paz em São José dos Campos. Usar esse nome sem autorização, inclusive, pode constituir fraude. Nós vamos verificar isso. Mas vamos lá. Eu preciso ir esclarecendo essas coisas aqui, para os irmãos ficarem cientes de que a coisa não é bem assim como muitas vezes. Meus amigos, eu vou deixar um áudio para vocês aqui, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, é importante isso, seu comentário no decorrer do vídeo. Eu vou deixar o áudio completo para você ouvir o que aconteceu na reunião dessa segunda-feira na AD Colombo, onde a mesa diretora da CIADEP, Convenção das Assembleias de Deus, se fez presente, ouvindo o povo, lembrando que o povo esteve em peso, em massa, e foram colocados na mesa ali tudo que vem acontecendo a respeito da administração do pastor Edilson Siqueira. Preste atenção nas palavras da mesa diretora para você entender como funciona a coisa. Principalmente você que tem dúvida e é assembleiano. Mande esse vídeo para as pessoas que não puderem estar na reunião. Mande esse vídeo e tire as suas próprias conclusões. Os nacionais são da Assembleia de Deus e estão vinculados à Convenção do Paraná. Vamos lá, outra coisa que é importante a gente abordar aqui, porque às vezes a gente ouve tantas certas coisas que a gente às vezes acaba acreditando. Já dizia o nazismo que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Então vamos colocar aqui. A gente ouve muito falar assim, o campo aqui é autônomo. A gente fica cansado de falar isso, cansado de ouvir isso. Só que nunca se fala que é uma autonomia muito relativa. Muito relativa. Porque o campo não é feito de vontade de líder. O campo é feito, primeiro, enquanto igreja, corpo de Cristo, de vontade de Deus. Em segundo lugar, enquanto organização, é feito de vontade do povo. Isso tem que ficar sempre muito claro. O dono da igreja espiritualmente é Deus. Mas o dono da instituição é o povo. Com base nisso, existem outros elementos que sempre têm que ser pesados. Nós já enfrentamos esse argumento em Maringá, já enfrentamos esse argumento na Fazenda Rio Grande, já enfrentamos em Araucária, já enfrentamos em Irati, já enfrentamos em Ponta Grossa, já enfrentamos esse argumento em Mundaréu de lugar. A gente está... Não estou careca, vamos lá. Então, existe uma realidade que o pastor Abelardo e todos os pastores aqui falaram. Cada membro que está nesse campo aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Amém. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse campo não foi fundado por alguém que hoje esteja na liderança. Esse campo foi fundado há muitos anos por pioneiros, gente que deu seu sangue, sua vida, lágrimas, e fundou esse campo como Assembleia de Deus. O patrimônio construído por esse campo não foi construído pela liderança atual.
começou com contribuição de uma igreja missionária 100 anos atrás, que começou a constituir esse patrimônio. Então não é simplesmente falar assim, é autônomo, agora a nossa igreja é a igreja da cidade e está tudo... Não está. Não é. E a igreja da cidade tem uma que é a igreja do pastor Carlito Paes em São José dos Campos. Usar esse nome sem autorização, inclusive, pode constituir fraude. Nós vamos verificar isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu preciso ir esclarecendo essas coisas aqui, para os irmãos ficarem cientes de que a coisa não é bem assim, como muitas vezes foi repetido. Agora, a gente precisa que os irmãos caminhem conosco no seguinte: alguém aqui gostaria de sofrer uma punição injustamente? Eu sei que você já tem experiência nisso, mas gostaria? Não! Para que não haja injustiça, existe um negócio chamado lei. E para a gente aplicar uma justiça, a gente precisa seguir a lei. A própria Bíblia diz que não adianta o soldado militar se não militar legitimamente. Legitimamente é de acordo com a lei. Então, em todos esses fatos que nos foram trazidos, todos eles, nós precisamos seguir a lei. Então, nós temos um procedimento administrativo já instaurado. Já foi instaurado. Na verdade, são 2 procedimentos administrativos. E como não há segredo de justiça aqui, nossos processos são públicos, eu vou falar com muita clareza e com muita tranquilidade. É público, tá? Então, existe um procedimento contra o pastor Edilson e existe um procedimento contra o Rodrigo. Nesses procedimentos, estão sendo apurados tudo que foi trazido. E tudo que não foi trazido e for trazido também será apurado. E nós vamos comprovar materialidade, autoria, vamos dar o direito do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Aliás, já começamos a fazer isso. Os 2 já foram notificados do procedimento administrativo que corre no Conselho de Ética contra eles. Estou deixando claro isso aqui. Já foram notificados. Tiveram prazo para apresentar defesa. Rodrigo não se manifestou. Pastor Edilson não se defendeu. Ocupou esse prazo para acusar e dizer, nós somos autônomos. Mas, como chegaram mais fatos, mais graves, nós acrescentamos ao processo administrativo e abrimos novo prazo para eles se defenderem. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, do jeito que manda a lei. O prazo se encerra, se eu não estiver enganado, esse final de semana. Não tenho certeza, então estou deixando claro que eu não tenho certeza. Tá? Mas, uma coisa eu preciso deixar clara. O Estatuto da CIADEP diz o seguinte, que quando a CIADEP tem antecipadamente já materialidade e autoria comprovada de alguma coisa, então já tem documento, tem prova, está ali, não tem que produzir mais nada, é matéria clara. O Estatuto da CIADEP diz que o Conselho de Ética pode imediatamente aplicar uma decisão liminar, uma decisão que ela é provisória, porque o processo vai prosseguir, mas que já tem efeito já. O Conselho de Ética se reuniu e analisou os casos. Com relação ao pastor Rodrigo, o que é que está muito claro?
tudo aquilo que foi passado, inclusive na mídia. Então, assim, os palavrões, os comportamentos, tudo aquilo não tem mais o que ser provado. Está ali. Foi passado até no Zaio, quem dirá em todos os outros lugares. Então, ali já tem materialidade e tem autoria. Está claro para todo mundo. Com relação ao pastor Edilson, além de não termos até agora visto qualquer ação do presidente com relação ao comportamento do Rodrigo, que também já temos materialidade e autoria de que nada foi feito, existe um segundo fator, um fator superveniente, muito claro, que é a situação do Estatuto. É lógico que nós vamos apurar com mais profundidade a questão do Estatuto. Nós vamos querer saber se era vontade mesmo do povo aquele Estatuto. Se houve manifestação de vontade livre e consciente de uma assembleia devidamente convocada, onde todo o povo de Colombo disse assim: nós queremos a partir de agora ser chamado igreja da cidade. Então, mas nós vamos apurar, vocês já estão servindo de prova para nós aqui. Mas a gente vai apurar e vamos dar todo o direito do contraditório e da ampla defesa. Agora, tem coisa que não tem como a gente não ver. Por exemplo, quando a gente vê o nome de um morto numa lista que foi registrado em cartório. Então, assim, está público, registrado em cartório, o nome de 2 mortos que na ocasião da Assembleia estavam já mortos. Então eu vou exigir mais qual prova? Tem mais? Ressurreição! Ressuscitou os mortos! Desculpa. Eu primeiro falei do morto. Ressuscitou os mortos! Não conheço. Eu tenho o costume de todas as pregações eu anotar a data, o tema e o que foi passado para nós. Nós estávamos não foi feita assembleia diante de Deus e nós não assinamos folha nenhuma. Nós estávamos, foi já. Isso é bom deixar registrado. Sobre o pecado. Salmo 51. Muito obrigado, irmã. Amados, então, só deixa eu prosseguir mais um pouquinho, o nosso vai registrar em ata, tá? Mas essas coisas eu estou deixando claro porque é público. Eu não tenho medo de nada e não tenho que esconder nada, é público, isso legalmente é público. O povo tem o direito de saber. Nós temos outros casos, que é o caso de pessoas que aparece o nome, aparece a assinatura naquela ata e que não estavam mais nem na Decolombo. Por exemplo, lá no campo que eu sou pastor, tem alguns que me procuraram, inclusive preocupado. Pastor, estou aqui, mas eu já tinha carta aqui na nossa secretaria. Está aqui o pastor Hernani, que é o tesoureiro da igreja, e que ajuda a controlar a secretaria, pegou as cartas de mudança e falou assim, ó, teu nome está aqui, mas a tua carta chegou aqui antes. A ata feita em 22 e a pessoa pegou carta lá para o nosso campo em 2020. Então aí qual prova mais eu vou ter que fazer? Então materialidade, autoria, está ali no documento que foi registrado em cartório. Então, amados, nesse momento, o Conselho de Ética viu que tinha elementos para tomar uma decisão. Essa decisão é definitiva? Não, porque nós vamos apurar tudo. Nós vamos até o fim. E aquilo que for crime,
Quem congrega comigo lá, pastor, meu nome apareceu aqui. Vai ali na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Estou sendo muito claro. Porque eu não sei no que, se fosse comigo, eu não sei no que mais meu nome foi usado. Então, eu já vou deixar registrado. Quem congrega comigo, estou dando essa orientação. Tá? Então, diante dessa realidade, o Conselho de Ética já tomou uma decisão. Ela não é definitiva, porque nós vamos até o fim com ela. Nós vamos precisar muito dos irmãos, porque a vontade do povo é manifestada através dos irmãos. Mas o pastor Rodrigo e o pastor Siqueira receberam agora, o pastor Paulo já enviou para eles, uma notificação do Conselho de Ética, que ambos estão com os efeitos das suas consagrações a pastores suspensos pelo Conselho de Ética. Então, só vamos deixar claro aqui que esse é o começo da nossa caminhada. Mas já começamos. Isso tem que deixar claro que nós temos uma caminhada pela frente ainda. Porque nós vamos, repito, apurar tudo. Vamos dar todo o direito do contraditório, da ampla defesa, e vamos chegar a uma sanção definitiva final. Com um detalhe, são pastores, e segundo o estatuto da CIEDEP, o julgamento deles não será no Conselho de Ética, será no plenário de pastores presidentes, à frente de todo mundo. Amém. Só para deixar claro isso, tá? Mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui? Tá tudo tranquilo até aqui? Tudo faz? Sim. Vamos lá. Pastor, quais os efeitos dessa suspensão já na AD Colombo? Nós vamos ter uma caminhada até nós chegarmos a resolver tudo na AD Colombo. É uma caminhada, não é simples, não é fácil, vai envolver o Ministério Público. Tá? Nossa, isso tem que ficar claro, vai envolver o Ministério Público, porque é uma situação grave. Então, a situação vai ter que envolver o representante da sociedade, que é o Ministério Público. Uma coisa que é muito importante, que nós já advertimos desde já, que em razão das sanções a que os dois já estão submetidos na CIEDEP, eu espero de coração que eles não queiram retaliar sobre nenhum dos senhores. Fica a orientação. Não aceitem retaliação. Isso tem que ficar claro. Tem que trabalhar agora. Tá? Então, assim, essas coisas têm que ficar muito claras para a gente não ter dúvida. Não ter dúvida. Tá? Então, estamos sendo bem transparentes aqui do jeito... Só um minutinho. Estamos sendo bem transparentes aqui do jeito que tem que ser legalmente. Volto a ressaltar. É um início de caminhada, vamos apurar tudo, há que existir o contraditório, a ampla defesa e o devido julgamento. Tudo vai ser feito de acordo com a lei, mas a gente espera que a reciprocidade também seja de que tudo seja feito de acordo com a lei. Nenhum dirigente de congregação
Se for para agir de acordo com a lei, pode ser punido porque está buscando apurar as coisas de acordo com a lei. Isso seria punir um dirigente, punir alguém porque está tentando resolver uma situação. É cometer mais um delito, que pode ser uma injúria religiosa, que pode ser uma perseguição, ou outras coisas como calúnia, difamação e tantas outros crimes contra a honra. Então, nós esperamos a reciprocidade. Vamos tratar com delicadeza, com amor cristão, mas com a seriedade que o caso ajuda. Volto a deixar claro, temos uma longa e dolorosa caminhada. Mas se nós temos convicção de que estamos fazendo por Deus, Deus é conosco. Eu penso que eram esses esclarecimentos que eu tinha que dar como jurídico. Sim, senhor, pois não. Isso. Deixa eu deixar... Vamos com tranquilidade. Com tranquilidade, com paz. De nossa parte, enquanto convenção, se houver por parte deles o interesse e o desejo de agir de acordo com aquilo que é certo, eles não vão receber o salário. Se não houver o que é certo, na nossa ótica, acumula as transgressões. É a nossa orientação. Faz o valor do chacreiro para eles. Segundo, volto também, segundo o nosso entendimento, se há um desejo de fazer o que é certo e de cumprir a lei, não deveriam dirigir a igreja enquanto suspensos. Deixa eu só colocar mais uma coisinha. A diretoria tomou posse, a menos que haja existido uma nova Assembleia Geral, que eu não tenho conhecimento, então estou falando aqui de algo que eu não tenho conhecimento. A diretoria tomou posse na mesma Assembleia. Pelo menos é o que me parece que consta na ata de aprovação do Estatuto. Questionada a legalidade do Estatuto pelo Ministério Público e na forma certa, até a posse da diretoria ficaria impugnada, porque maculada em virtude de uma, vou usar o termo fraude, nos registros. Sugestão minha, eu jamais vou estimulá-los a descumprir a lei porque alguém... Não, só deixa eu... eu jamais vou estimulá-los a descumprir a lei porque alguém descumpriu. Porque senão vocês saem da posição de vítima e passam também para a posição de agressor. O que é que a lei diz? Isso a gente tem que ser transparente. Eu não vim aqui para enganar nem mentir para ninguém. Chega de mentir. No momento em que você pega a tua oferta, o teu dízimo, que cada membro da igreja pega a sua oferta e solta na salva, essa oferta passa a ser do CNPJ. E até que a justiça determine quem é que administra esse CNPJ, esse valor tem que ir para o CNPJ. Então, eu não estou aconselhando ninguém a entrar por esse outro caminho para que vocês não cometam também ilegalidade. Já chega de ilegalidade. Sim, senhor. Sim. Então, assim, seria eu cometer uma ilegalidade porque alguém cometeu contra mim, aí eu saio da posição de vítima e entro na posição de ilegal também. Eu acho que não vale a pena. Sim, senhor. Sim.
Diante dessa realidade que nós acabamos de expor, não há legalidade. Acontecer é mais um delito psicológico. Temos uma ordem judicial alterando essa realidade. Aconselho que ninguém cometa uma ilegalidade para não sair da posição de vítima para a posição de agressor. Cultuem a Deus, adorem a Deus, sirvam a Deus, amem a Deus, e isso é a coisa mais importante do mundo. O resto, resolver-se-á administrativa e juridicamente. Haverá um longo caminho para percorrermos e nós vamos percorrer juntos. Colocamos-nos à disposição dessa liderança que representa os senhores aprovam isso? Colocamos-nos à disposição dessa liderança, dos convencionais, para que nós possamos orientá-los nos próximos passos, ajudá-los, estamos aqui à disposição. Já vou chegar lá. Uma das possibilidades que a lei dá, isso não é estatuto, é a lei, é que toda entidade associativa, com 1/5 dos seus membros, pode convocar por si mesmos uma assembleia. E nessa assembleia podem pautar, inclusive, a destituição dos gestores. Mas volto a dizer, é uma longa caminhada, 1/5 do total da membresia tem que convocar essa assembleia, assinar o edital, convocando essa assembleia, e pautar a destituição da gestão. Tá? Mas é uma caminhada que nós vamos orientando de acordo com aquilo que for necessário. Eu penso que as dúvidas principais estão aqui, a gente sempre vai estar à disposição, e a gente vai prosseguir essa caminhada conversando juntos. Mas, sobretudo, amados, vamos servir ao Senhor Jesus. Sim. Sim. Amados, deixa eu colocar assim. O perdão da CIADEP só sai se passar pelo Conselho de Pastores Presidentes e todos aprovarem. O perdão da AD Colombo só sai se passar pela Assembleia Geral e a Assembleia Geral aprovar. Vamos deixar isso claro. É o jurídico que é essa imputação aí do estatuto. Isso aí é um processo crime daí que responde daí para a justiça comum. Né? Meus amados irmãos, quantos os irmãos que estão na direção de trabalho, então que vocês fiquem cientes, certo? Que já foram os dois notificados, o pastor Edil Siqueira também já está ciente, que a partir de hoje, então, ele já não está mais apto a estar na gestão da igreja, está suspenso ministerialmente. Todavia, é fato que a gente sabe que ele não vai cumprir. Isso é fato. Mas, tecnicamente, hoje vocês têm a argumentação, ele não pode chegar na igreja e substituir vocês no ponto final.